trabalharam comigo, elas estão hoje na prefeitura com um contrato muito maior do que existia na minha época. Elas trabalharam comigo, continuam trabalhando agora, só que agora com contratos muito maiores do que tinha na minha época. Bom, Vado, a atual administração reclama das dificuldades da realização de obras, né, devido a dívidas da administração anterior. Eu gostaria de saber o quanto em reais você deixou de dívidas para o atual prefeito e também, em contrapartida, o quanto você recebeu de dívidas quando você assumiu a prefeitura e fizesse um dado comparativo. Olha, é importante dizer, quando eu assumi a prefeitura, eu recebi com um orçamento de 20 milhões e uma dívida de 3 milhões. Eu deixei a prefeitura com um orçamento de 100 milhões e uma dívida de 6 milhões. Essa dívida de 6 milhões é apurada pelo Tribunal de Contas. O tribunal apurou que ficou uma dívida de 6 milhões, inclusive aprovou as minhas contas com esse déficit, porque ele alegou que o que eu apliquei em saúde e educação já considerava esse valor, quer dizer, foi uma aplicação muito além do obrigatório, então eles consideraram esse déficit e aceitaram esse déficit. Hoje, para você ter uma ideia, o déficit da prefeitura já é mais de 8 milhões de reais. Vado, qual o futuro político da cidade de Orlândia? Você sabe que parece que de uns anos para cá, nós tínhamos aí, se você pegar as candidaturas para executivo, né? Antigamente nós tínhamos candidatura única, às vezes 2 candidatos. Eu tenho notado que, pelo menos por enquanto, parece que nós teremos um grande número de candidatos, pelo menos uns 3, 4, pelo menos é o que parece no momento aqui. Isso vem modificando o perfil da política de Orlândia. Você também vê dessa forma? Veja, eu sou da época, meu avô, meus pais, que era um lado contra o outro, e eu acho que isso aí, sinceramente, 2 candidaturas, eu acho que sempre é prejudicial, porque fica o sim ou não. Eu sempre achei que quanto mais candidaturas houvesse, melhor. Houve uma vez 3 candidaturas na época que eu fui candidato com o Estevão, que nós perdemos para o Edgar, que foi o Oswaldão, mas teve um mínimo de voto. Quando eu fui candidato a prefeito pela primeira vez, o Biza saiu candidato, também teve um mínimo de voto. Mas agora eu acho que realmente mudou o perfil da cidade. Eu acredito em 4 candidaturas na próxima eleição. Eu acho que isso aí, para te falar a verdade, eu acho que é bom para a cidade. Eu acho que é mais opções, eu acho que isso é bom até para quem é candidato e para o próprio eleitor. O Ricardo Carvalho, na sessão da Câmara agora, estava presente também o deputado Marco Feliciano, né? E o Ricardo perguntou ao deputado Marco Feliciano se ele seria um propenso candidato a prefeito nas próximas eleições, ou quem sabe, há alguns anos aqui na cidade de Orlândia. Como resposta, o Marco disse o seguinte, que ele não tem uma história política dentro da cidade de Orlândia, né? Os votos que ele conseguiu, mais de 210 mil votos, foram votos, enfim, de todo o estado de São Paulo, devido ao perfil evangélico das igrejas, evidentemente, né? E o deputado Marco Feliciano, ele reclama da falta de apoio político aqui na cidade de Orlândia e teve que buscar fora os votos para se eleger. Como é que você analisa, Vado, os votos do Marco Feliciano, a reclamação do Marco Feliciano? Olha, o Marco hoje é uma figura nacional, quer dizer, ele é conhecido no Brasil inteiro, acho que até mais em outros estados do que no próprio estado de São Paulo. A votação dele realmente me surpreendeu, eu tinha certeza que o Marco seria eleito, mas eu fiquei surpresa com mais de 200 mil votos. Agora, o Marco não é uma figura local, apesar de ter nascido em Orlândia. Um candidato a prefeito, ele tem que ter uma atuação no município, no dia a dia da cidade. Não adianta você querer importar, como a gente diz, trazer um candidato de fora, que no caso seria o próprio Marco, que mora aqui, tem residência aqui, mas ele não está no dia a dia da cidade, não está vivendo. Então a cidade quer alguém que conheça os problemas da cidade, os seus bairros, o dia a dia. Eu acho que isso. Agora, a reclamação do Marco, o Marco teve mais de 220 mil votos, quer dizer, ele nem tem como fazer política só em Orlândia, o Marco. Eu acho que ele não vai mudar o perfil dele. Agora, para a eleição municipal, a cidade quer alguém com perfil do município que faça campanha aqui dentro da cidade. Bom, falando de política de Orlândia, nós temos aí um problema, uma questão, né, até inédita na cidade de Orlândia, o relacionamento atual do prefeito Rodolfo e a vice-prefeita, a doutora Flávia, onde existe uma separação, né? Não existe um entendimento. Como é que você vê? Isso aconteceu, esse rompimento, logo no início do mandato do atual prefeito. Como é que você analisa essa situação da Flávia e do Rodolfo? Olha, uma coisa importante, política não tem 2 chances. Errou, mentiu para a população, não volta. Isso aí está escrito, isso aí sempre vai acontecer. O que houve é o seguinte, eles fizeram uma série de promessas registradas em cartório, os 2 juntos, tá certo? Houve muito compromisso, entraram,
A Flávia ficou 90 dias na promoção social. Durante esses 90 dias tinha muita coisa que estava registrada em cartório que seria feita e também não foi feito. Aí houve uma briga da Flávia, que é a esposa do prefeito, saiu da promoção social, mas não saiu como vice-prefeita. Ela é vice-prefeita da cidade, recebe salário por isso, e eu acho que ela tinha que ter tido uma atuação em favor da população, que reclama essa atuação dos políticos, que hoje não há, por exemplo, não há vereador defendendo a população, principalmente a população carente, não tem prefeito e não tem vice-prefeito. Ela tem cargo, ela teria que estar defendendo a população que reclama um atendimento maior. Então eu acho que não tem a volta. Eu acho, por exemplo, o Estevão foi meu vice 8 anos, empresário bem-sucedido, ex-prefeito, não tivemos problema nenhum. Ele fez um trabalho na educação que Orlândia foi considerada das 10 cidades do Brasil. Então, a partir da hora que você é candidato a prefeito, você tem que ter competência, inclusive, para montar a sua equipe. Se você não consegue montar a sua equipe, você já mostra a sua incapacidade, que foi o caso deles. Quer dizer, com 90 dias a cidade votou, Rodolfo e Flávio, 90 dias briga, separa e já se instala uma crise dentro da prefeitura. Então eu acho que isso aí mostrou a incompetência do candidato a prefeito e também da vice, que não soube lidar com o problema, ou que se soubesse antes, não poderia ter entrado como vice. Bom, analisando, eu sei que tá de fora, às vezes você consegue ver mais o que está acontecendo, pode até criticar, né? E como é que você analisa atualmente a atual administração de Orlândia, esses primeiros anos aí do atual prefeito? Sem demagogia nenhuma, total descompromisso com a população mais carente. Você vê, nós temos hoje uma creche pronta, lá no Jardim Paris, você passa lá, você olha, sem ligação de energia. Quer dizer, isso aí prejudica as mães que precisam trabalhar, deixar as crianças lá. Nós estamos na cidade, os médicos não estão operando. Ontem ainda, o promotor obrigou que se fizesse uma operação, porque os médicos não estão operando. É por falta de pagamento, é incapacidade de alguém, mas isso aí é realmente uma crise. Você quer dificuldade maior do que você não ter saúde? A área social, para você ter uma ideia, o ano passado foi investido 2,5 milhões em festa e 1,8 milhão em promoção social. Quer dizer, eu acho isso tudo um absurdo que vem acontecendo. Agora, eu também não culpo só o prefeito, não. Eu acho que os vereadores tinham que gritar, tinham que brigar, as autoridades também tinham, porque se você for ver na parte social, hoje nós temos o caos na cidade de Orlândia. Vado, um problema que a população da Gruta reclama, vem do seu governo também, quando você era prefeito, com relação ao esgoto ali, né? A lagoa de tratamento. A lagoa de tratamento ali é um problema sério e nós temos inclusive recebendo aqui na Liderson reclamações dos moradores aqui do setor. O que está sendo feito, o que foi feito na sua época, porque a situação chegou a tal ponto? A lagoa de tratamento, o local foi escolhido na época pelo vereador Pedro, passou pelo prefeito Pedro Gordinho, passou muito tempo, depois o doutor Ors, que construiu a lagoa lá, que adquiriu o terreno e construiu a lagoa lá. Quando eu assumi, a lagoa estava praticamente desativada, eu voltei, coloquei a lagoa em funcionamento, mas realmente o problema da lagoa é o local. Só que a lagoa, existe problemas dela de infraestrutura, infiltração em tudo quanto é lugar. Eu não vejo outra solução a não ser, os ambientalistas não vão gostar da resposta, você desativar aquela lagoa, é lógico que você tem que fazer uma nova, mas não dá para o pessoal da Gruta conviver com aquela lagoa lá. Então, o que tem que fazer? Desativar aquela lá e construir uma nova, porque não dá. Realmente, o que tem que investir naquela lagoa lá, para recuperar ela, inclusive se vê falar em 1,8 milhão, eu acho que é muito mais que isso, você praticamente consegue construir uma outra com um pouco mais de dinheiro, em outro lugar que não prejudica ninguém. Nós tivemos aí a realização do evento da Prefeitura, a festa de Orlândia, a festa de peão, e houve muita reclamação no tocante à organização, à cobrança de ingressos aí. No caso, você sendo candidato, você voltando a ser prefeito da cidade de Orlândia, você vai manter essa festa? Eu acho que tudo que acontece, que vamos dizer que é direito, que o pessoal gosta, eu acho que tem que ser realizado. Por exemplo, eu não vou mudar aquela festa que eu tinha no aniversário da cidade, de graça para a população, vou continuar fazendo aquelas mesmas festas. Agora, cabe na cidade de Orlândia um rodeio no mês de setembro, que fosse pago, mas que o estudante fosse respeitado, pagando meia entrada, que o preço não fosse R$30, que pudesse ser R$20, mas eu acho que tem que ter uma festa que a população possa participar com a família, como eu fazia na minha época. Agora, eu também acho que pode haver o rodeio, e o rodeio seria viável, mas isso é uma coisa que eu acho que vai fazer parte da discussão na própria eleição. Mas eu acho que hoje cabe um rodeio pago. Bom, para finalizar...